Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu resolvi fazer com vocês esse exercício rápido de mini paisagens em gouache. É um exercício bem simples de fazer, é uma prática bem fácil e simples, mas é boa para treinar a técnica e manter a gente estimulado para fazer coisas novas. É sempre bom a gente praticar e fazer coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, para estimular a criatividade e para praticar mesmo, né? Porque a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Para você melhorar, você tem que estar sempre estudando e praticando. E esses são exercícios pequenos que são feitos de maneira rápida e ajudam muito na prática. Então, nesses primeiros desenhos, eu resolvi usar um sketchbook de papel preto que eu tenho aqui. É um sketchbook da Canson, Dessin Noir, só que ele não é um papel para a técnica de pintura. Ele é um papel para a técnica de desenho. Eu senti na hora que eu fui fazer que ele dificultou bastante algumas coisas que eu estava imaginando fazer para esses pequenos cenários. Primeiro, o papel ele é meio encerado, assim, então a tinta não adere muito bem, ele não absorve nada de água e é difícil de colocar as tintas, ela escorrega, então você fazer as camadas de tintas fica bem mais difícil. Então eu senti que não foi uma boa escolha para essa tentativa, mas eu acho que no final acabou até dando um efeito bom, especialmente com as cores claras. Quando eu tentei usar algumas cores mais escuras, é que realmente o efeito não ficou tão legal, mas com as cores claras, especialmente o roxo, rosa, laranja, ficou um efeito bem interessante no resultado final. As imagens que eu peguei, basicamente eu procuro no Pinterest imagens de pôres do sol e seleciono algumas e tento reproduzir elas nessas mini paisagens. Então algumas que eu tinha selecionado acabou não podendo usar, eu vi que não ia dar certo no papel escuro porque elas tinham bastante partes escuras e eu acabei fazendo elas então depois no papel branco. Então no papel escuro fiz essas 4 imagens. Como eu disse, eu tive bastante dificuldade, o papel não é adequado. Quando a gente vai fazer técnicas de pintura é que a gente nota como o papel faz diferença no resultado final do que você está fazendo. Às vezes você até consegue o resultado próximo daquilo que você estava desejando, mas é muito mais difícil e dá muito mais trabalho. Então o papel preto não foi uma boa opção, eu não sei se existe papel preto adequado para técnicas de pintura com água, tipo guache ou aquarela. Se alguém souber aí, por favor, deixa nos comentários, porque eu não conheço, se tiver eu gostaria de experimentar. Talvez não tenha no Brasil, né? Tenha no exterior, mas aqui eu não conheço, então era o que eu tinha para tentar e não deu muito certo. Vocês podem ver nesse desenho agora que eu tentei usar tons de vermelho mais escuros que já não fica um efeito tão legal, né? Não se destaca tanto. Então, se você quer fazer essas mini paisagens no papel preto, eu recomendo que você use só cores claras e bem vibrantes. Talvez em tons neon ou em tons pastel fique os efeitos melhores. Quando você bota uma cor mais escura, o efeito já não fica tão legal, né? Não se destaca muito a imagem. Eu resolvi colocar um pôr do sol amarelo bem vibrante, quase neon, para se destacar, porque eu vi que o desenho estava ficando muito sem graça, meio estranho, né, com os tons de vermelho, então eu coloquei amarelo e laranja para ver se dava uma melhorada e acho que acabou dando um resultado final mais interessante.
Aí eu comecei a acrescentar alguns detalhes com guache preto, né? No caso dessa paisagem eu acrescentei algumas palmeiras para ficar um visual de praia, para dar mais interesse à imagem. Fazer só os pôres do sol fica bonito, fica interessante, mas eu acho que alguns eu acrescentei detalhes, eles ficaram mais interessantes, mais chamativos, né? Mais bonitos. Nesse último eu tentei usar um tom ainda mais escuro e não deu nem um pouco certo. Então eu fiz uma base e depois acabei acrescentando tons de rosa mais claros para realçar as coisas, mas os tons escuros você tem que fazer várias camadas nesse papel para ele aparecer. Porque se você faz só uma camada, ele fica praticamente preto, assim, fica escuro e não aparece o que você está fazendo. Então eu tive que fazer várias camadas nesse último para poder aparecer alguma coisa, sempre reforçando e cada vez usando tons mais claros. Como vocês podem ver, eu tive que fazer muitas e muitas camadas para as cores começarem a aparecer. O amarelo aparece bem, o laranja aparece bem, mas os tons mais escuros de vermelho quase não aparecem nesse papel e eu tive que fazer muitas camadas para dar algum interesse. Depois eu acrescentei alguns cactos em guache preto para dar mais interesse à cena, como se fosse um pôr do sol no deserto. Então eu resolvi fazer o mesmo exercício, mas dessa vez usando papel branco. Eu usei o sketchbook da Canson XL Aquarela. Então é um papel adequado para usar em aquarela e outras tintas à base de água, incluindo guache. E aí foi muito mais fácil, porque esse papel é adequado para receber esse tipo de tinta. Então é muito mais fácil de você fazer as camadas, as cores ficam muito mais vibrantes. Às vezes com uma camada você já consegue uma boa cobertura, porque exatamente o papel nesse caso fez bastante diferença. Como ele é poroso, ele é absorvente, ele recebe melhor esse tipo de material. E eu senti mais liberdade para usar uma variedade maior de cores, incluindo cores escuras, porque o fundo branco destaca todas as cores, então não tive dificuldade em fazer camadas com diferentes cores em tons mais escuros e ainda assim a cena ficar interessante. Eu acabei fazendo os desenhos um pouquinho menores, né, nessa folha, mas foi só por coincidência, não foi por nenhum motivo específico.
Para todos os desenhos eu usei essa paleta de guache da Rime, que eu comprei no AliExpress. Eu não paguei muito caro, foi numa época que o dólar não estava R$6, então ainda não era tão caro assim. Eu tenho usado ela bastante desde que eu recebi e acho que ela tem uma boa qualidade pelo preço que eu paguei. Especialmente para estudar, assim, que ele não é tão caro, mas ele tem uma boa qualidade, uma boa pigmentação. As cores também, elas se misturam bem facilmente para formar os novos tons, então ele é um material fácil de trabalhar, que dá um bom resultado, e eu achei ela muito boa e muito válida para você estudar as técnicas de guache. Porque guache no Brasil, guache de boa qualidade é bem caro, gente. E essa paleta na época eu paguei com frete por volta de R$110, o que para uma paleta de 18 cores, cada potinho tem 30 ml de tinta, é bastante tinta. Olha que eu já usei bastante e eu não cheguei nem na metade dos potinhos. Então ele rende bastante, então acho que foi um bom preço que eu paguei. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o vendedor da onde eu comprei essa paleta para quem se interessar. Apesar de que agora que o dólar tá R$6, talvez não seja tão interessante. No papel branco tem a vantagem de que todos os detalhes em preto, inclusive nas bordas que você acrescenta, aparecem muito mais. Então dá mais destaque também aos detalhes que você acrescenta em cada imagem. Em resumo, foram esses os desenhos que eu fiz, os materiais que eu usei. Espero que tenha dado ideias. Se você quer praticar, é um exercício fácil de fazer, rápido e que ajuda bastante para praticar as técnicas de pintura, especialmente a composição e o uso das cores. Se você gostou do vídeo e dos desenhos, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e comenta embaixo aí o que você achou dos desenhos e se você também resolveu fazer um desenho parecido em casa, ok? Até mais! Tchau!